Hoje o nosso podcast recebe uma mulher que faz história no Rio de Janeiro. Cria da Penha, fruto de escola pública, professora por formação e delegada por vocação. Construiu uma trajetória gigante do alto dos seus 1,52 m. Mas quem olha, vê o dobro disso. Pequena na estatura, imensa na coragem. Ingressou na Polícia Civil num tempo em que nem banheiro feminino existia na delegacia onde ela trabalhava. E fez questão de mudar isso no sentido literal e no sentido simbólico. Abriu caminhos em um ambiente tradicionalmente masculino, enfrentou resistências, quebrou protocolos e nunca abaixou a guarda. Participou da criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher. Foi a primeira mulher a comandar a Polícia Civil do Rio de Janeiro e ocupa hoje o cargo de secretária municipal de assistência social. Criou a Cidade da Polícia e é autora de mais de 360 leis. Hoje, em seu terceiro mandato como deputado estadual, segue atuando com firmeza nas áreas de segurança pública, direitos humanos, na defesa das mulheres, uma trajetória construída com garra, determinação e coragem. Ética, transparência e pulso firme nunca faltaram para essa que é a minha querida, hoje com a gente, amiga Marta Rocha. Barbosa, como é que resolve? Fé e coragem que desenvolve. Barbosa, como é que resolve? O Rio melhora quando o povo se move. Barbosa, como é que resolve? Gente, que alegria te ver, viu? Nossa, e ser recebida dessa maneira assim tão gentil, e ao mesmo tempo assim, você estava falando, eu estava voltando no tempo, sabe aquela coisa assim de meio que um filme da sua história que passa. Então, te ver é muito bom, tá aqui no seu podcast melhor ainda, e ouvir você fazer essa descrição foi muito gentil, muito obrigada. Eu estou acostumado a encontrar você e, por incrível que pareça, ultimamente, nesse novo setor, nova secretaria, a gente pouco se encontrou. É verdade. Né? Estamos trabalhando muito. Oi? Era isso que eu ia falar, né? É sinal de muito trabalho. É verdade. E aí, foi fácil essa passagem da delegacia de polícia, da secretaria de polícia para uma secretaria de ação social? Você sabe que quando eu cheguei na secretaria, eu faço hoje essa análise e faço de uma forma fraterna com os integrantes da secretaria. Eu acho que muita gente se perguntou o que uma delegada estava fazendo na assistência social. Eu passei 31 anos na Polícia Civil e desses 31 anos, 20 anos em delegacia. E eu costumo usar uma frase que diz assim, que um balcão da delegacia e 20 anos dentro de delegacia te mostra a vida do jeito que ela é. Então, na madrugada, você tem que avisar um pai que seu filho foi preso, muitas vezes recebe uma mãe desesperada à procura da sua filha, você tem que notificar a uma família que houve um acidente grave, que uma pessoa está no hospital. Então, acho que a gente, na polícia, no exercício da Polícia Civil e também na Polícia Militar, porque 50% dos chamados do 190 não são de fato de natureza policial. Então, como na delegacia você não tem portas e muitas vezes você não tem outras ferramentas, você acaba desaguando na polícia sem ser necessariamente uma atividade de natureza criminosa. Então, assim, eu acho que isso me preparou para ter um olhar atento à desigualdade social, à injustiça, à vulnerabilidade, né? Quando eu cheguei na polícia, Barbosa, a gente não via um filho batendo na mãe, a gente não via um adolescente batendo na namorada. Hoje essas coisas estão muito mais intensas, né? Hoje 1/3 das famílias dependem da aposentadoria ou da pensão do vovô e da vovó, então essa é uma população vulnerável, né? Hoje, nas grandes cidades, e o mundo está desigual, o mundo está injusto, o mundo está esquisito, como eu gosto de dizer, você vê a vulnerabilidade das pessoas na rua, e muitas dessas pessoas são invisíveis, e muitas vezes a resposta que se quer dar a essa vulnerabilidade não é uma resposta através da assistência social, e sim uma resposta de não querer aquela pessoa por perto, né? Então eu acho assim que viver
20 anos em delegacia, estar 31 anos na Polícia Civil me preparou, né, para entender bem o que é injustiça e a desigualdade social. E daí para frente eu acho que é muito trabalho, muito compromisso com a coisa pública, né? Muito compromisso de produzir ações, estratégias para enfrentar a vulnerabilidade. Então, acho que isso fez com que a gente caminhasse aí na assistência social. Pois bem, essa sua formação, né, essa sua história, trouxe para o seu olhar que prioridades na ação social? Olha, quando cheguei, a minha prioridade no primeiro olhar foi a população em situação de vulnerabilidade, né? Hoje a gente não tem mais apenas, como a gente via, né? Meu pai foi dono de padaria a vida toda, então era comum que uma pessoa que tivesse uma situação de vulnerabilidade social chegasse ali, fizesse um pedido de uma alimentação, né? Daquela pessoa que muitas vezes está na porta da igreja, né? Está às vezes na porta de um mercado. Hoje, a gente tem também um outro cenário. A gente tem um cenário dessa população, né, que tem problemas de saúde mental, que foi para a rua porque já foi dissolvido os laços familiares, né, esses laços não se recompuseram mais. E hoje muitas pessoas também estão na rua em razão do uso de álcool ou drogas, né? Hoje o que não via anteriormente, a gente vê a cena de uso, e o uso da droga hoje, pelo olhar jurídico, ele não é uma questão de natureza policial. A assistência social está pronta para acolher, mas ele também e primordialmente é uma situação de saúde pública, né? Então, acho que nesse sentido, esse foi o meu primeiro olhar. Nós criamos polos de atendimento social, 10 polos. O que nós fizemos com isso? A cidade do Rio de Janeiro era dividida em áreas de planejamento. E cada área de planejamento corresponde a uma coordenadoria de assistência social. Então, nós criamos 10 novos polos nessas 10 áreas de assistência social. E com isso, né, não apenas no centro, não apenas na Zona Sul, mas em toda a cidade do Rio de Janeiro, a gente tem equipes diariamente, né, para fazer a abordagem. Aí é preciso que se diga que o acolhimento, né, ele é voluntário, né? É preciso, e aí eu volto a dizer que o que a gente mais pode fazer para ajudar essas pessoas é permitir que essas pessoas entrem na rede de proteção. Só para te dar uma ideia, nós temos um abrigo na Zona Oeste, só para homens, e a nossa população ali é de 29 a 59 anos. Então, ali, por exemplo, a gente conseguiu, com o apoio do secretário Renan Ferreirinha, colocar o EJA. Então, dentro do próprio abrigo, eles têm ensinos para adultos e jovens. Nós colocamos ali uma estratégia de empregabilidade. Então, a gente os prepara, né, para a empregabilidade. Ao lado desse abrigo, que se chama Rio Acolhedor, nós temos um posto da área da saúde e com o CAPS. Então, a gente já articula a inserção dessa pessoa que possa ter, e muitos têm problemas na área da saúde mental, para o atendimento médico, né? A gente criou ali uma horta. Pode parecer pouca coisa, mas isso tem uma importância. Isso também é uma estratégia para o acolhimento, para tirar essa pessoa dessa condição de vulnerabilidade. Então, a gente articula com as empresas locais, né? Nós vivemos agora, em 2025, um inverno bem difícil. Então, a assistência social tem um projeto, né, voltado para o inverno. E uma estratégia super interessante que a gente conseguiu fazer, e eu quero aqui elogiar e agradecer, ao Shopping Norte Shopping, que permitiu que dentro das suas instalações, né, não no meio lá das lojas, mas no outro espaço, nós colocássemos 30 homens que chegavam à noite e saíam de manhã.
E nesse período da noite, além do café, além do jantar, eles tiveram várias dinâmicas, né? Tiveram a presença de um médico que falou sobre a questão das drogas e também sobre a saúde dos homens, né? Eles pediram a presença de um religioso, então tiveram um momento com um pastor, né? Tiveram técnicas na questão da empregabilidade, e desses 30 homens, o Norte Shop, ao final de um mês, né, empregou 10 homens. Porque, eu volto a dizer, a porta de saída dessas pessoas é recuperar a sua saúde, recuperar, né, sair dessa questão da vulnerabilidade, recuperar a sua autonomia, a sua capacidade de conduzir a própria vida, e a empregabilidade é também uma porta de saída. E o outro projeto, logo quando eu cheguei, o prefeito Eduardo Paes, ele me pediu para pensar num projeto para a primeira infância. Essa é uma preocupação da prefeitura. A primeira infância, ela é uma ação multidisciplinar, que ela pega a saúde, a educação e a assistência social. Então, a gente trabalhou a insegurança alimentar, porque quando a gente cuida das crianças no período da primeira infância, a gente sabe, por exemplo, que na escola vai ser muito melhor o aprendizado e, por via de consequência, maiores e melhores serão as suas oportunidades. E aí a gente traçou um projeto e estabeleceu famílias inscritas no cadastro único. O cadastro único é aquele cadastro que permite que, após a inscrição, você tenha, por exemplo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, né? O BPC Loas. E aí, essas famílias tinham que estar inscritas no cadastro único, não poderiam ter recebido Bolsa Família e ter pelo menos uma criança de 0 a 4 anos. Com isso, nós selecionamos 30 mil famílias e cada família dessa recebe, já tem, né, já está com elas, o cartão alimentação, e todo dia 12 está carregado R$200 que eles podem gastar tão somente em alimentação em 1.500 estabelecimentos credenciados em toda a cidade do Rio de Janeiro. Então, desde o grande supermercado até o mercadinho da comunidade, até a quitanda da comunidade. Então, com isso, a gente também incentivou a economia local, né? E permite vencer aí a insegurança alimentar e cuidar mais e melhor das nossas crianças de 0 a 4 anos. Nosso olhar leigo, o meu olhar é leigo, de quem tem a impressão de que cada vez mais a gente tem mais gente na rua, vivendo na rua, né? O seu dia a dia. Não abrigada como essas que a gente sabe que estão encaminhadas e correm o risco de saírem dali, né? Mas muita gente que está na rua por doença mental, por dependência química, por algum desatino familiar ou pessoal, né? Tá ali. Como também vemos, se você falou da primeira infância, muita criança na rua sendo explorada. É uma cena do carioca, você que está vendo fora do Rio, uma cena carioca. Você vê 3, 4, 5 crianças vendendo chicletes e tal, e vê 2, 3, 4 mães enormes de gordas, eu não sei porquê. Elas ficam gordas, deve ser porque ficam sentadas o dia inteiro olhando os filhos à distância, não fazem nenhum exercício, explorando aqueles meninos, né? Como é que se lida com essa história que se não há abrigo suficiente, acredito eu, no meu olhar leigo, para botar todo mundo, até porque muita gente não quer ser abrigada, resiste a sair da rua, né? E aos nossos olhos, aos meus olhos, parece ser mais do que consegue se abrigar. Como é que se lida com isso? Deve ser uma preocupação para você. É um trabalho, tremendo, eu digo para você, é uma preocupação sim, acho que é preocupação para qualquer gestor, isso não acontece apenas na cidade do Rio de Janeiro, qualquer grande capital acontece isso, do né? mundo, do né? mundo, a gente vê, só fazer um exercício aqui, isso não quer dizer que a gente está abrindo mão da nossa responsabilidade ou dizendo que o nosso problema não é real e concreto. Algumas questões a gente tem que colocar, por exemplo, a assistência social tem um abrigo de bebês, poucas pessoas sabem disso. A assistência social, ela tem um abrigo de idosos, mais de um abrigo de idosos.
A assistência social tem um abrigo de família, que o exemplo concreto, alguém que sai do seu estado, vem com a sua família para uma perspectiva de trabalho, não consegue e vai para a rua. O caso que você está colocando das crianças, uma ação nossa, tá? Na Zona Sul, inclusive, nós prendemos não, porque nós não podemos prender, mas foi uma ação de apoio, né, a uma delegacia da Zona Sul, em que, inclusive, essa pessoa explorava o trabalho infantil, né? Agora, no período do Carnaval, foi uma iniciativa do ano passado, trazida por mim. Nós temos dentro da Escola Municipal, que agora é DI, Escola de Desenvolvimento Infantil, Raquel de Queiroz, que fica bem na Avenida Presidente Vargas, nós temos, durante o período do Carnaval, um espaço que recebe filhos de ambulantes, porque isso foi uma necessidade que se viu a partir daquele episódio do carro alegórico em que uma menina acabou sendo atingida e veio a falecer. Então, essas crianças, são 50 crianças que ficam conosco, tá? Chegam às 6 e saem às 7 horas do dia seguinte, com alimentação, espaço de descanso, atividade educativa. Então, a gente está sempre nessa interlocução com outras áreas, né, para evitar exatamente o trabalho infantil, não a exploração do trabalho infantil. Eu volto a dizer, às vezes eu vejo, vou dar um exemplo aqui, né? Lá na Tijuca, 2 ruas depois da rua que eu moro, um dia, saindo bem cedo para trabalhar, eu vi encostado numa padaria uma cama box com uma pessoa de população de rua dormindo ali. Aí eu te pergunto assim, como é que aquela cama box foi parar ali, né? Provavelmente alguém na sua benesse, né? Isso não ajuda, porque isso fomenta a permanência da rua. Então, se eu quero ajudar, né? Se eu entendo que eu tenho que ajudar, então a gente tem que tentar ajudar de outra maneira. Você falou aí da questão das drogas, um papel importante que eu reconheço é das comunidades terapêuticas, né? Onde as religiões atuam na comunidade terapêutica. A gente vê, eu conheço 2 comunidades terapêuticas, hoje a atividade da comunidade terapêutica tá na Secretaria da Cidadania, né? E a gente reconhece essa importância. Então, o que a gente precisa fazer, eu que sou uma pessoa que mora em qualquer lugar da cidade do Rio de Janeiro, é acionar a assistência social e a gente vai insistindo. Os nossos números de acolhimento são muito expressivos. É óbvio que a gente pode ter um acolhimento mais de uma vez, né? A pessoa entra, fica alguns dias e depois pode sair. Aquilo não é um presídio que vai ficar preso, mas ali ela vai encontrar uma assistente social, um psicólogo, ela vai encontrar a regulamentação da sua documentação, ela vai ter um tratamento de saúde. Então, o máximo que a gente pode pedir e entender, né? A rua não pode ser o direito de uma pessoa. Claro que o preceito constitucional é de que a rua é um direito. Eu não estou dizendo que a rua não é um direito, mas a rua não pode ser aquilo que a pessoa deseja. O nosso papel, seja na política pública como gestor da política pública ou como cidadão da cidade do Rio de Janeiro, é entender de encaminhar essas pessoas para a assistência social para que a rua não seja, né, o destino daquela pessoa. A rua não deve ser o destino de alguém. O destino de alguém é uma casa, está com autonomia, é trabalho, é saúde. Esse é que tem que ser o destino das pessoas. Não facilitar o ficar ali, né? Sim, dando colchão, ou dando comida, ou dando dinheiro que pode se transformar em drogas. Eu entendo a generosidade, a solidariedade, a humanidade das pessoas que fazem a distribuição de comida. Eu entendo, tá? Mas eu também quero questionar se receber uma quentinha, comer sentado no meio-fio e usar a tampa da quentinha como colher é a melhor coisa que a gente pode ter, né? Melhor estaria essa pessoa dentro de um abrigo onde ela tem 3 refeições, ela tem uma cama limpa, ela tem lençóis limpos, ela tem atendimento médico, psicológico. Então, assim, é essa questão que eu acho que a gente tem
que pensar, né? Qual canal a gente aciona para o chamamento de atenção? Para um grupo ou um lugar? A prefeitura tem como diretriz o 1746. Sim. E o 1746, que é uma central de diálogo com a população, ela tem como se fosse diversas pastas, né? Então, ela direciona imediatamente para a assistência social. Por outro lado, a assistência social tem uma página que é SMS, Secretaria Municipal de Assistência Social.Rio, que você também pode deixar o seu recado lá, que a gente está o tempo todo atento a essas questões e fazendo todas essas intervenções. Essa conversa nossa com a doutora Marta Rocha, a professora Marta Rocha, a delegada Marta Rocha, a secretária Marta Rocha, e mais outros títulos mais que ela vai juntando ao longo desse tempo, já passou aperto, né? Já teve ameaça de morte, já teve ameaça de longe e de perto. De longe, de pois perto, já tive carro alvejado. Teve carro alvejado. E aí, isso mudou alguma coisa na sua trajetória? Te fez repensar alguma coisa, reforçar alguma coisa? A minha primeira ameaça de morte foi quando eu cheguei à delegacia do Campinho. O secretário da Polícia Civil, à época, ele deu uma determinação que a gente desse uma prioridade na investigação dos homicídios. E eu fiz apenas o dever de casa. Eu comecei a ler todos os inquéritos que se tramitavam na delegacia e eu verifiquei que ali havia uma coordenação de atos, né? Então, eu instaurei o primeiro inquérito de milícia naquela delegacia. E com isso, a partir daí, eu recebi a minha primeira ameaça de morte, né? E foi tão interessante não foi nem curioso, mas só para pontuar, até a placa do meu carro vinha na ameaça. Depois disso, até o momento que eu saí da polícia, eu tive 14 ameaças de morte. 14 ameaças. Quando eu deixei a polícia, uns 3, 4 meses depois, eu tive uma ameaça de morte. E depois... Desculpe a curiosidade. Depois que deixou, ainda teve uma? Depois que eu deixei. Porque você... Motivada pelo quê? Por exemplo, eu voltei para depor como testemunha de acusação nos inquéritos que eu trabalhei na 28ª, que tratava sobre a questão da milícia, né? E, finalmente, em 18 de novembro, veio uma ameaça de morte pelo Disque Denúncia, e aí, efetivamente, a gente sofreu aquele atentado quando eu estava indo com a minha mãe para a missa num domingo às 7h30 da manhã na Penha. Isso desperta na gente, assim, primeiro, eu dizia para mim, enquanto delegada, que eu tinha que ter muita atenção na minha decisão, porque a liberdade é o bem maior depois da vida. E cada decisão era um filme que eu via uma única vez, né? E aí eu me lembro bem que um dia eu estou no supermercado e uma pessoa passou por mim e falou assim: oi, doutora Marta, tudo bem? E ela foi tão fraterna que eu virei para ela e falei assim: eu lhe atendi, você me conhece? Conheço a senhora da delegacia. Eu lhe atendi na DIAN. Ela falou assim: não, a senhora prendeu meu marido. E aí ela me disse, e eu falei assim: o seu marido, como tá? Não, agora ele tomou juízo. E quando ela contou, eu vi aquele filmezinho, sabe, Barbosa? Eu me lembrei nitidamente do dia que eu tinha autuado o marido daquela senhora em flagrante. Então, eu digo assim, isso faz com que você entenda, né, que não é que você vai ser super-homem ou super-mulher, não é isso, mas que você entenda que a sua atividade é uma atividade de risco, né? Mas eu também sempre tive muita convicção de que sempre fui muito séria, muito ética, sabe? Eu sempre tive um cuidado no atendimento às famílias. A primeira coisa que eu fazia quando eu decidia pela autuação em flagrante era perguntar ao preso qual o telefone da sua família para ligar imediatamente. Então, eu sempre tive muita tranquilidade. E eu sou uma mulher de fé. Então, eu também acho, né, que Deus tem, né, que a gente tem um propósito na vida, né? Eu não construí a minha carreira para ser secretário, chefe da Polícia Civil, secretária da Assistência Social. Eu sempre pergunto a Deus qual é o desígnio, né, e peço para o Divino Espírito Santo orientar. Então, acho que a gente vai com fé, né, como diz a música, né,
A gente vai com fé e vai seguindo e Deus protege, com certeza Deus protege. Eu tive a chance, entre algumas vezes em que estivemos juntos, de ir com a senhora na academia de polícia, né? Sim. E entrar por lá com todos os meninos e meninas, alguns meninos de 2 metros por 2 e tal, algumas meninas muito preparadas e tal. Enfim, e vi a maneira carinhosa e respeitosa com que todos a tratavam, como que... E deve ser assim, né? Alguém que tem uma experiência e uma história que você sabe que ser... até hoje, se eu sair para almoçar, encontro alguém ou passo uma viatura, eles param, buzinam, chamam de chefe, é muito interessante, isso me deixa muito feliz, podem continuar me chamando de chefe, isso me deixa muito feliz, que é sinal que a gente construiu, né? Talvez porque eu tenha entrado num período mais difícil do que hoje as pessoas vivem, né? Entendeu? Então, eu acho que a gente deixou lá uma sementinha plantada lá. Nessa história, a senhora participou da discussão sobre um pacote de segurança que impacta diretamente a Polícia Civil. Quais são as medidas fundamentais para garantir a proteção tanto aos servidores quanto à população? Porque é uma guerra. Eu quero te dizer que no exercício da função como chefe, que é o cargo que se equivale ao de secretário de Estado, logo no primeiro momento, eu recebi o Sindicato dos Policiais Civis. E aí o Sindicato dos Policiais Civis me apresentou um trabalho em que eu gastava mais dinheiro com a alimentação dos presos, que naquele momento ainda havia algumas delegacias que tinham carceragem. Na minha administração, a gente retirou todas as carceragens, do que eu gastava com o vale alimentação dos policiais. E aí eu me lembro que eu fui conversar com o secretário Mariano, e eu falei assim, olha, secretário, contra fatos não há argumentos. E a gente conseguiu aumentar em 50% o valor daquele cartão alimentação, daquele vale alimentação. Isso foi em 2011. Esse valor só foi atualizado em 2023. Então, só para te dizer, tá? E eu fui uma das autoras do projeto de lei, esse projeto foi vetado, tá? Nós derrubamos o veto porque a iniciativa deveria ser do Poder Executivo, e eu dizia sempre ao governo do Estado, não precisa levar em consideração a lei. Por favor, aumente, até que finalmente se aumentou. Esse ano de 25, eu volto à Assembleia Legislativa. Isso foi um trato que eu tive com o prefeito Eduardo Paes. Quando ele me convidou para ser secretária, eu falei para ele que eu gostaria de voltar em alguns momentos, todas as vezes que tivessem, que a pauta demandasse compromissos meus no parlamento. Então, eu voltei para a Lei Orgânica da Polícia Civil, eu voltei para discutir o orçamento, né? Então, nessa volta para a Lei Orgânica, a gente pensou no auxílio saúde, no auxílio educação. Hoje, um problema que atinge muitas famílias é a questão das famílias atípicas, em muitas instituições, né? Além da lei federal que permite a redução do horário de trabalho, em muitas instituições a gente tem um tipo de auxílio, né, para permitir que aquela criança tenha mais terapia, mais tratamento, né? Então a gente voltou para discutir o orçamento. O Estado do Rio de Janeiro hoje paga o orçamento de 26, tem um débito de 19 bilhões de reais. O orçamento do Estado do Rio de Janeiro para o ano todo, isso quer dizer o quê? O que eu preciso pagar, o que eu preciso comprar, o que eu preciso garantir, eu tenho que ter 55 bilhões de reais, e o déficit apresentado foi de 19 bilhões, né? Então, eu fiz parte de um grupo de deputados que entrou com uma ação contra o governo do Estado pelo uso do valor do Rio Previdência para pagamento da dívida. Também isso me fez voltar. Então, assim, eu tenho muito esse olhar. Eu acho que
Uma polícia eficiente que investe em tecnologia, investe em áreas de inteligência, que tem um planejamento estratégico, que entende que segurança é política de Estado e não política de governo, que muda de 4 em 4 anos, ela tem que ter um policial bem formado, bem qualificado, a continuidade e bem pago. Não porque esse policial, o trabalho que ele realiza é um trabalho de relevância. O professor Ricardo Balestrelli, que foi secretário nacional de Segurança Pública, ele diz que o policial é o pedagogo da cidadania. Por isso que quando um policial pratica um desvio de conduta, isso choca tantas pessoas e tem que chocar mesmo, porque ele é a representação viva do Estado, do poder do Estado, né? Então, esse tem sido sempre o nosso olhar na garantia dos direitos para os policiais. Se de um lado a sociedade pode dizer e deve dizer que polícia deseja ter, do outro lado, os policiais precisam e devem dizer que polícia deseja ser. Uma polícia respeitada, qualificada e reconhecida. Agora vou tirar a doutora, agora com a Marta, né? Filha de imigrantes portugueses, morando no subúrbio do Rio. Como é que foi como é que é a história da pequena Marta? Da pequena Marta? É muito comum. Eu sou uma pessoa muito comum, eu venho de uma família muito amorosa. Uma coisa que eu pouco falo é que eu não tive boneca. Na minha época, era a tal da boneca amiguinha, que era do nosso tamanho, né? E que a gente não podia ter, mas aí a gente ia fazer piquenique na praia. Meu pai era uma pessoa que juntava os sobrinhos todos e levava para passear todo mundo numa boa e velha rural cor vermelha, né? Eu tive uma mãe muito cuidadosa, eu estava na escola e tinha um teatrinho da primavera, né? E aí a gente precisava ter uma roupa diferente, eu não tinha essa roupa, nem podia comprar essa roupa, né? Porque tinha que fazer de papel crepom, era muita confusão, não sobrava dinheiro para isso, a gente não tinha aquela necessidade, eu graças a Deus nunca passei fome, mas tinha uma coisa assim muito focada, né? E aí eu estava muito, muito triste, porque eu não ia poder participar do teatro da escola, e a minha mãe foi conversar com a professora. E aí a professora criou um personagem que era uma boneca, que era dorminhoca, que ela ficava sentada numa cadeira, e eu levantava, me espreguiçava, fazia uma fala e acabava a minha participação. E eu pude fazer esse projeto porque eu tinha um vestido de lese. Então, assim, eu conto essa história e eu me emociono sempre para dizer assim, que não é o ter, né? É o que você constrói aquilo, né? Então, assim, aí um dia a gente teve uma bicicleta, era bicicleta para os 3 filhos, né? Um dia a gente queria muito, né, tinha na escola, poder comprar o lanche da escola, né? Lá na escola. E aí tinha o tal do misto quente. Aí a gente passou na padaria, meu pai um dia falou assim para os 3, pode passar na padaria que vocês vão ter um misto quente. A gente chegou lá, era uma bisnaga, lembra? Uhum. Aí ele encheu de presunto e queijo, saiu lá de dentro com aquele pão, aquela bisnaga torrada de presunto e queijo, cortou em 3, embrulhando papel de pão e disse, seu misto quente, seu misto quente, seu misto quente. Mas assim, são coisas assim que ficam aquecidas, não são coisas dolorosas, né? E hoje eu vejo, sabe, Barbosa, as pessoas trabalhando para dar tudo para os seus filhos e às vezes não conseguem perder meia horinha, né, para ler uma história, numa mesa de jantar, cada um com o seu celular, né? Outro dia eu fui almoçar, eu vi muito nitidamente um casal, uma menina de 4 anos, inquieta, a mãe puxa o celular, põe um filmezinho. Então, assim, eu acho que eu venho dessa família, de pique-esconde, de estar na rua, de fazer festa junina a rua inteira, né? De carnaval, a gente fazer o bailinho na porta de casa. Então, eu acho que eu tive uma infância bem feliz, eu acho que isso acalenta o nosso coração, dá boas memórias, né? E eu acho que isso nos torna seres humanos melhores, acho que é um pouco isso. O fato da sua educação ser fundamentada na escola pública fez a diferença? Ah, fez, só fez.
Só fez porque eu digo assim, eu tive oportunidades. Por que que Marta, por que que eu e tantas outras pessoas, né? A minha irmã, que é 1 ano mais velha do que eu, ela foi a primeira da nossa família a frequentar uma faculdade. Meu pai e minha mãe só estudaram até a 4ª série primária e tiveram a felicidade de ver 3 filhos formados na universidade, né? Então, assim, a gente sabia que tinha que estudar, não tinha outra opção, estudar ou estudar. E sabia que o trabalho era a forma de sucesso. Então, nós terminamos a escola normal, Fátima e eu, o meu irmão terminou lá o 2º grau, e imediatamente fomos trabalhar e estudar na universidade, né? Fátima foi para a universidade pública, eu também, o Horácio não, mas também terminou a universidade. Então, assim, eu acho que a escola pública, né, a gente teve oportunidade. E aí veio um concurso para a polícia, eu estava terminando a faculdade de Direito, depois... Isso que eu queria saber. Isso aí porque quem olha para você, se agora, num momento, né, alguém chega aqui de Vênus, porque todo mundo aqui te conhece, mas chega alguém de Vênus e eu falo assim, vou brincar com você. Qual a profissão dela? O que ela faz? Por que que uma menina frágil, doce, romântica escolheu a polícia? Onde a polícia entra nessa história, doutora Marta Rocha? Que eu venho de um pai... Eu sou filha de um homem feminista que era feminista sem saber. Porque meu pai dizia para mim e para minha irmã que a gente tinha que estudar, porque se a gente não gostasse do marido, a gente mandava o marido embora. E eu acho que eu fui criada exatamente nessa questão. Fátima foi fazer pedagogia, Horácio foi fazer administração de empresas e eu fui fazer direito. E naquele momento, acho que foi dos 3 a profissão que o meu pai teve maior identidade, né? Mas eu fui fazer direito pensando, quem sabe, de ir para um escritório. Mas aí eu era professora, fui trabalhar no TJ, fiz o primeiro concurso e saiu o concurso para a Polícia Civil, no qual eu ia ganhar 3 vezes mais. Naquela época era 1.000 cruzeiros, né? Depois veio cruzado, novo cruzeiro, cruzado e real. E aí veio aquele concurso, eu cheguei em casa, comentei, comecei a estudar, e aí tinha um conteúdo, naquele momento era um concurso de nível médio, tinha um conteúdo de direito muito forte, eu estava no último período da faculdade, então acho que houve uma conjugação. Como eu não faço planos, e eu sempre acredito que Deus tem um bom propósito na minha vida, porque eu me sinto uma figura privilegiada, acho que Deus, quando eu vim, falou assim, essa menina aqui, eu vou cuidar muito bem. E as coisas aconteceram, entendeu? Então, assim, e eu quero te confessar que quando eu me vi aprovada no concurso da Polícia Civil, né? Quando eu me vi que eu tinha que fazer, que eu tinha que fazer um curso, e que no curso eu ia ter que aprender a atirar, que eu ia ter defesa pessoal, que eu ia ter outras coisas fora do direito, eu quero te confessar que eu tive dúvidas. E aí o meu pai virou para mim e falou assim, você estudou tanto, por que não? Vai lá ver, se você não gostar, você sai, né? E assim eu fui fazendo, assim eu fui vivendo um dia de cada vez, né? Eu acho que eu tive uma coisa boa na minha trajetória na polícia, porque eu passei por muitos lugares, né? Então uma diversidade de delegacias. Pois é, como é que foi essa trajetória? Porque você entrou escrivão, entrou já policial? Não, eu entrei escrivã, 7 anos depois fiz prova para delegado, aí passei no concurso de delegado, nesse concurso só passaram 17 pessoas, só havia uma mulher delegada, que era a doutora Marli Preston, que tem que ser reverenciada, que foi a primeira mulher a comandar uma delegacia de mulheres. Muitas delegacias, como aconteceu na Delegacia de Mulheres de Caxias e na Delegacia de Mulheres de Niterói, como não tinha mulheres delegadas, o cargo era de um delegado, de um homem, né? E aí eu fui tirando plantão, depois fui designada delegada na Zona Oeste, depois fui designada diretora e fui vivendo. Fui trabalhando, fui vivendo, fui enfrentando os problemas, né? E eu acho que a polícia foi evoluindo também, né?
A polícia foi evoluindo, sem dúvida nenhuma, né? Hoje nós somos 20% do efetivo são mulheres, né? Embora eu seja a primeira e única mulher a comandar a Polícia Civil, e eu deixei a Polícia Civil há 11 anos atrás, aliás, há 12 anos atrás, né? Já passaram por lá 9 delegados, homens, como comandando a Polícia Civil. Eu acho que a polícia tem evoluído, sim, e tem se qualificado, e cada vez mais eu acho que isso também abriu um espaço para as mulheres, né? As mulheres têm uma inteligência emocional, a mulher ela é disciplinada, a mulher ela tem uma capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Só ver a dona de casa, né? Tá cuidando da lição do filho, a máquina tá batendo a roupa, tá fazendo o almoço, tá varrendo a casa, né? Então, assim, acho que a mulher tem essa visão coletiva. E uma coisa que eu acho que é muito característico da mulher, talvez isso tenha sido a minha contribuição na polícia. Para as mulheres, a vida é um processo coletivo. A gente não faz uma coisa para a gente faz uma coisa olhando para o todo, né? Então, assim, o espaço que antes não era ocupado por um homem foi ocupado por uma mulher, seja pela Marta, ou por outras delegadas, ou por outras inspetoras, escrivãs, peritas, né? Isso foi botando um tijolinho para outras mulheres, né? Então, eu acho que isso foi cada vez mais fortalecendo a participação das mulheres na Polícia Civil. O que a doutora Marta diria para Marta Escrivã hoje, depois dessa trajetória toda? Que você jamais imaginará o que você vai passar ou conquistar. Não se assuste nem se preocupe. Nos momentos mais difíceis, Deus vai ajudar e você vai ter... Eu acho que uma coisa que eu desenvolvi muito na polícia, que várias pessoas falam para mim, todas as pessoas dizem assim para mim, nossa, você é tão tranquila, Marta, mesmo nos momentos mais difíceis. Talvez porque eu tenha passado 20 anos dentro da delegacia. E na solidão do plantão, seja para um homem ou para uma mulher, você não tem nada nem ninguém ao seu lado, a não ser o seu compromisso, né, de fazer a coisa certa, o seu conhecimento. Claro que você hoje pode pegar no telefone, ligar para alguém, pode fazer uma consulta, né? Mas essa capacidade que você tem que ter de administrar um grande problema, eu acho que isso vai te fazendo ter capacidade, vai te dando serenidade, vai te dando habilidade, vai te dando equilíbrio. Então, acho que isso vai construindo esse perfil que eu acho que, ao final, todos os policiais civis, e os policiais militares também, que estão na rua e que têm que tomar decisões rápidas, né? Que serão questionados, decisões que poderão ser questionadas. Então, acho que a gente vai adquirindo isso, com certeza. Quando você entrou para a polícia, não havia lugar para mulher. Não tinha banheiro para mulher, não é? Como é que foi enfrentar isso num lugar predominantemente masculino, onde você era uma exceção? Eu trabalhei na 4ª DP, hoje é a FAFERJ, a Federação de Favelas, que é a delegacia da Central do Brasil, né? Nós éramos 52 policiais, eu nunca esqueci esse número, 51 homens e eu a única mulher. No primeiro dia de plantão, eu olhei para o lado e procurei o policial mais simpático e perguntei onde era o banheiro para as mulheres. E foi constrangedor para mim e também foi constrangedor para ele dizer para mim que não tinha banheiro para as mulheres, né? E aí, no dia seguinte, conversando, ele mesmo falou que não tinha, eu fui falar com o meu chefe imediato, né? E no dia seguinte fui falar com o delegado, e aí apareceu um banheiro abandonado que eu tinha que consertar, né? Para virar um banheiro para as mulheres, né? E aí eu brinco que foi a minha primeira luta sindical. Isso não aconteceu só comigo, aconteceu com muitas das 250 mulheres que entraram naquele concurso, a primeira grande leva de mulheres na Polícia Civil. E aí eu posso te dizer, Barbosa, que durante muito tempo eu era só escrivã. Eu não era Marta, eu era chamada escrivã, né? E essas pequenas coisas vão mostrando a invisibilidade que as mulheres tinham, né? Mas com o passar do tempo eu era dona de uma chave poderosa, né? Aí o policial chegava perto de mim e falou assim, olha, eu estou com uma pessoa lá para atender uma senhora, empresta a sua chave aí para ir ao banheiro. Então eu acho que foi isso. Isso me fez mais atenta, né?
Você não foi mais testada? Ah, muito mais, muito mais. Eu tenho uma passagem em 1993, que eu acho que é um momento bem pontual da minha carreira, que eu fui designada para ser diretora do Departamento de Polícia Especializada, que era o departamento que tem as delegacias operacionais sob seu comando, né? E no jornal, vários delegados não identificados, eles disseram que eles não aceitariam uma mulher ocupando aquele cargo e que eles entregariam o cargo. E nesse sentido, no dia seguinte, depois que eu tomei posse, no dia seguinte eu convoquei todos para uma reunião. E a reunião, Barbosa, acho que não demorou 5 minutos. Eu cheguei, me apresentei, falei rapidamente do que a gente pretendia ali, né? E falei assim, olha, eu li no jornal que vários delegados irão entregar o cargo. Então eu queria apenas dizer que se tem alguém querendo fazer isso, por favor, faça, porque eu vou começar a fazer várias substituições. Peguei minha bolsa, levantei e fui embora. Não deixei nem responder, né? Então, assim, essas coisas é que fazem você... Assim, no início da minha carreira como delegada, que só tinham 4 mulheres delegadas, que a doutora Marli era titular de uma delegacia, as partes entravam na delegacia e falavam assim, eu quero falar com o delegado. Eu falei, pois não, pode falar. Mais de uma vez as pessoas viravam as costas e iam embora, eu tinha que ir atrás das pessoas e dizer, por favor, eu posso te ajudar? Quer ver uma coisa assim que as pessoas não percebem o quanto elas são preconceituosas? Várias pessoas dizem assim para mim, eu nunca me imaginei entrar numa delegacia. A senhora é tão educada, nem parece policial. Então, assim, entre você se ofender, né? Claro que tem uma ofensa por trás disso, mas assim... Quando eu falo entre você se ofender, não é que a gente não tem o direito de se ofender, tem e deve se ofender, mas eu acho que é um processo de aprendizagem para essa pessoa que está ali e para mim que estou aqui, né? Então, eu acho que a polícia te dá essa chance de você interferir na vida das pessoas, né? Então, quando dentro da estrutura, né, teve os delegados que ameaçaram sair, você teve essa atitude fantástica. Mas aqueles que tentaram falar grosso, se impor, porque eram homens grandes, truculentos, e foram falar grosso com a doutora Marta Rocha, como é que você agiu? Não, eu sempre sou muito tranquila. Eu sempre sou uma pessoa assim, eu sou extremamente irônica quando quero ser, e sempre estou pronta para uma boa resposta, um olhar, né? Eu acho assim que no passar do tempo, eu posso te dizer que talvez que qualquer mulher numa instituição policial, seja a Polícia Militar, seja a SEAP, que não é policial, mas numa instituição que lida com a segurança pública, ela trabalha mais que os homens. Todas as minhas companheiras, e eu me coloco nesse grupo, trabalhamos mais do que os homens. Eu quero te dizer que quando eu fui escolhida chefe da Polícia Civil, que é o cargo de secretária, eu tinha trabalhado muito 28 anos. Eu nunca estive num lugar que eu não trabalhasse. Eu sempre estive com grandes desafios, eu sempre fui muito dedicada. Eu sei o que é tirar plantão no Natal, eu sei o que é trabalhar no Carnaval, eu sei o que é estar, por exemplo, no Ano Novo, na Páscoa, no dia do aniversário da sua mãe, que você está de plantão, né? E eu acho que eu tomei decisões importantes ao longo dessa carreira que vão fazendo, vão sinalizando a pessoa que você é. Quando eu cheguei como chefe da Polícia Civil, eu recebi um telefonema dizendo que, eu até sabia disso, que havia um camarote para a Polícia Civil no Sambódromo. E eu simplesmente mandei devolver o camarote. Porque a Polícia Civil não precisa de um camarote. O que a Polícia Civil precisa é de um posto da Delegacia de Mulheres, do Instituto Médico Legal, da Delegacia do Turista, mas ela não precisa de um camarote para os delegados assistirem o desfile, né? E com isso, a Secretaria entregou o seu camarote, a Polícia Militar entregou o seu camarote. Então, eu acho que são esses gestos. E a Polícia Civil tem uma coisa muito interessante. Se você chegar hoje, ali na porta da Polícia Civil, que é na Gomes Freire com Rua da Relação, e perguntar quem é Marta Rocha, os policiais civis vão dizer para você quem é Marta Rocha.
Entendeu? Então, acho que assim, não é a truculência, mas é a firmeza das suas decisões que faz com que você seja respeitado. Qual foi o momento mais difícil desse? Eu acho que sem dúvida nenhuma esse de 93. De 93. Sem né? dúvida nenhuma, né? Porque efetivamente, se eu não tivesse... eu fui testada, muito testada, né? E o que eu menos poderia desejar era uma crise. Aliás, eu sou sempre chamada em momentos de crise. E eu acho que esse foi um momento bem decisivo. Eu acho que a partir daí as pessoas também passaram, né? A partir daí eu fui depois corregedora, eu fui subchefe, voltei para a delegacia, coordenei departamento, dei aula na Academia de Polícia de 88 até 2011, só parei de dar aula porque você acumula, né? Você tem a sua atividade, você também pode dar aula, você não fica apenas à disposição da academia. Então, eu acho que eu tive essa possibilidade de percorrer vários lugares, isso também te dá um olhar mais apurado da instituição, né? O melhor momento? O melhor momento, sem dúvida nenhuma, de ter sido chefe da Polícia Civil, com um lamento sozinha de não ter visto meu pai do meu lado naquele dia. Porque se tinha uma pessoa que teria, assim, comemorado comigo, seria meu pai. Minha mãe comemorou, claro que minha mãe comemorou. Meus irmãos estavam ali, mas não ter o meu pai, eu brinco com Deus que esse não foi Quem sou eu para reclamar com Deus? Mas eu faço uma reclamação para Deus. Eu digo, Deus, você bem que podia ter deixado meu pai assistir. Eu sei que lá do céu ele assistiu, mas isso foi maior do que ser deputada. Isso foi maior do que ser secretária. Isso vai ser maior do que tudo, né? Porque isso representou a menina da Penha que chegou, que foi da escola pública, que caiu sem nenhum desenho, nem sem nenhum desejo na Polícia Civil, que enfrentou várias coisas, né? Mas que tinha, assim, meu pai era uma pessoa muito presente na minha vida, ele me visitava nas delegacias. Meu pai era um homem muito educado, um homem muito sábio, né? Até hoje, nos momentos mais das grandes decisões, eu me pergunto, o que meu pai acharia disso, entendeu? Então, assim, depois quando eu virei deputada, foi uma coisa, eu acho que teve o reconhecimento, não sei se é a condição natural, né? Mas ser chefe da Polícia Civil, ser a primeira mulher a comandar a Polícia Civil, amigo, não tem preço. Nada. Eu acho que maior do que isso, só se eu tivesse um filho, que eu acho que a maternidade é sublime. Como isso não aconteceu, eu sou muito grata por todas as conquistas que eu tenho, né? De ter sido 3 vezes reeleita, de ter o reconhecimento do prefeito Eduardo Paes numa secretaria com relevância, de ter o apoio do prefeito, de passar na rua e as pessoas virem me cumprimentar, e eu digo isso com muita humildade, admiro você, gosto do seu trabalho, entendeu? De ter tomado decisões firmes, de manter os deputados presos nas 2 operações, né? Eu tenho muito orgulho dessas decisões. E essas decisões, eu te digo, que foram fáceis de serem tomadas, porque não seria diferente da pessoa que eu fui construída, né? Mas quando você pensa assim, eu acho assim que quando Deus assim decidiu que a minha missão aqui terminou, eu acho que aquele momento de ser a chefe da Polícia Civil, de estar naquela cerimônia, de não ver meu pai me deu muita saudade, me deu assim uma sensação de injustiça, claro que não, né? O tempo de Deus no nosso tempo, eu já te disse isso, mas é de um lamento de não vê-lo lá. Mas é isso. Lá do céu ele deve estar dizendo, já está essa menina aí chorando, né? Mas é isso, de verdade.
passeando com a doutora Marta Rocha aqui pelos feitos, que não são poucos. Então, vou tentar listar alguns aqui dentro da sua trajetória na polícia. Delegacia de Atendimento à Mulher, Cidade da Polícia. Isso te traz orgulho? São seus, são eventos teus, né? Sem dúvida, né? Eu acho que a gente tem algumas coisas boas para lembrar, né? Eu investi muito na qualificação dos policiais. Eu sempre acho que o atendimento na delegacia de polícia do bairro ou na especializada é o rosto da Polícia Civil, né? Então a gente investiu muito. Nós pegamos 5 grandes eventos. Então, nós preparamos a Polícia Civil para esses grandes eventos. Por exemplo, nós fizemos num domingo uma simulação que o metrô participou conosco. Nós paramos o metrô de Ipanema, né, para fazer uma simulação de um sequestro do metrô com a presença de uma bomba, com a participação dos recursos especiais, do CORE, dos bombeiros, da saúde. Então, a gente investiu muito, se qualificou muito para os grandes eventos, né? A Cidade da Polícia foi uma criação nossa, e a visão dela é entender que hoje a gente vê que não existe o criminoso, ele não participa apenas de uma modalidade do crime. Ele está no tráfico, ele está no roubo a banco, ele pode estar no roubo de carga, que é hoje, né, uma questão muito importante. Ele está, às vezes, na adulteração, às vezes ele está hoje, né, a gente já vê uma certa, em alguns espaços do território da cidade, a parceria da milícia com o tráfico, né? Então, eu acho que isso foi uma questão muito coisa. Eu realizei 6 concursos públicos. Depois da minha saída, a Polícia Civil só conseguiu realizar o concurso público 10 anos depois, né? A gente conseguiu garantir o aumento dos policiais civis, né? Então, eu acho que a gente trabalhou muitas coisas importantes. A gente foi autora, não implantou, mas foi autora da Delegacia de Descoberta de Paradeiro, que é fundamental hoje. A gente trabalhou a questão da intolerância religiosa. Nós modernizamos a Delegacia de Homicídio e criamos as 2 delegacias de homicídio, tanto na Baixada quanto em São Gonçalo, que atende, quanto em Niterói, que atende Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, né? Então, a gente aumentou o número de delegacias de mulheres. A gente criou, onde não pôde ter delegacia de mulheres, núcleos especializados de atendimento à mulher. Então, eu saio bem convicta que me dediquei bastante à Polícia Civil, e eu acho que a cada ano, né, a gente vai aperfeiçoando, né, a gente investiu pela primeira vez no laboratório de lavagem de dinheiro, né, na ocupação do Alemão. A Polícia Civil arrecadou alguns bilhetes e a gente conseguiu identificar de onde era aquela assinatura, ou seja, o punho daquela escrita, e com isso a gente fez um bloqueio através do laboratório de lavagem de dinheiro de R$2 milhões de uma empresa fantasma que era do tráfico. Então, acho que tem muita coisa aí que a gente pode comemorar. 360 leis, mais que isso até. Quais aquelas que você falou? Essas, se tivesse que apresentar essas 3 ou essas 2 ou essa uma, seria minha apresentação legislativa. A gente tem uma lei que é muito utilizada agora, que é a questão, hoje a gente está vivendo um momento muito cruel no Brasil, no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, melhor dizendo, que é a questão da morte de mulheres, né? Então, na questão do feminicídio. E a gente tem uma lei específica que estabelece um protocolo de atendimento às mulheres no momento que elas chegam à delegacia para um primeiro registro de violência, no sentido de não permitir que essa violência vire uma questão de um feminicídio, né? A gente tem um olhar muito, muito atento também na questão dos direitos dos servidores. Então, a gente, através não só da lei, mas também da atuação nas comissões temáticas, a gente conseguir
cuidar dos servidores, né? Eu presidi 4 CPIs, né? Eu presidi uma comissão que me deu muito trabalho no período da pandemia, que foi a comissão que apurou os desvios de dinheiro público, né? Durante a pandemia, porque eu sou uma leitora voraz de jornal, e eu vi uma notícia de uma ação da Polícia Civil que prendeu, não só naquela ocasião o subsecretário de Saúde, mas também as pessoas que trabalharam numa licitação que contratou uma empresa para fornecer respiradores pulmonares. E esta empresa era uma gráfica na Rua do Riachuelo, no centro. E com isso a gente conseguiu criar uma comissão especial e um robusto relatório viu que 700 milhões de reais foram desviados sob o manto da Covid, né? Isso serviu de base para o processo de impeachment que foi feito exatamente no Tribunal de Justiça, e não à toa 70 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro morreram vítimas de Covid. Meu Deus. O que anima você e o que desanima você? Nada me desanima. Bom, nada isso. me desanima. Eu volto a dizer, eu sou uma pessoa de fé, sabe? Isso não quer dizer que meus dias sejam felizes o tempo inteiro. Isso não quer dizer que eu não esteja aborrecida. Isso não quer dizer que o meu mundo seja sempre cor-de-rosa, como dizem. Não, não é isso. Isso quer dizer que eu sempre procuro entender o porquê daquilo. E eu tenho a plena convicção que se eu não conquistei uma coisa aqui, é porque lá na frente Deus tem uma coisa melhor para eu viver. Eu perdi 2 eleições antes de ser candidata. E aí, quando chegou 2010, eu fui candidata em 2002 não fui eleita, fui candidata em 2006, não fui eleita. Quando chegou 2010, eu falei assim, não quero ser candidata. Isso não é para mim. Eu vou continuar minha vida aqui na polícia, vou tocar minha vida, vou continuar fazendo o que eu sei fazer bem feito. Em 2011, eu fui escolhida chefe da Polícia Civil. Então, hoje eu tenho convicção que nos desígnios de Deus, eu tinha que ser primeiro chefe da Polícia Civil, depois deputada. Então, assim, não é que isso não me deixe triste, não é que isso não me esteja cansada, mas os tropeços da vida, ou as dificuldades da vida, não são suficientes para me desanimar. Isso porque eu sou uma mulher de fé. Agora eu penso rápido, né? O completa aí do nosso encontro com a doutora Marta Rocha. Carioca que é carioca... Carioca que é carioca, é bem-humorado, é trabalhador. Essa coisa de dizer que carioca não é trabalhador, isso é uma grande mentira, né? E carioca que é carioca é acolhedor. Se existe um povo que está pronto para receber, é o carioca. O Rio não é para amador, por quê? Eu acho que o Rio não é para amador, porque viver no Rio é viver um dia de cada vez, um dia diferente do outro. Então, se você quer uma vida exatamente dentro da caixinha, né, um dia igual ao outro, você não pode viver no Rio de Janeiro. Mas, viver no Rio de Janeiro é muito bom. Carioca não gosta de sinal fechado, por quê? Acho que porque o carioca anda sempre olhando para frente, quer sempre chegar a um novo lugar, quer sempre conhecer um novo lugar. O Rio de Janeiro continua? O Rio de Janeiro continua lindo, plural e acolhedor. Agora, a última não podia ser diferente. Lugar de mulher é? Na polícia e na política. A frase correta deveria ser lugar de mulher onde ela quiser, mas eu vou aproveitar e deixar aqui, vou mudar um pouquinho, né? Contando um pouco da minha história na polícia e na política. Perguntas rápidas para respostas que podem nem ser tão rápidas assim. O que a palavra coragem significa na sua vida? Gente, a coragem para mim é a capacidade de não se assustar com os desafios. Qual foi o maior aprendizado nessa sua trajetória tão rica? A capacidade de ouvir e de respeitar a opinião dos outros. Eu tenho muita capacidade de diálogo, talvez por isso eu tenha tido sucesso no parlamento. Os seus feitos, qual o seu maior legado?
Eu acho que o meu maior legado é eu espero que quando pensarem em mim, né, ou se lembrarem de mim, lembrem de uma pessoa que respeitou o seu passado, né? Uma pessoa que trabalhou muito e uma pessoa que sempre lutou pelo bem-estar de todo mundo, bem-estar social. Que eu acho que a vida só pode ser boa se ela for boa para outras pessoas além da gente. Bom, isso. Uma jovem mulher encontra a doutora Marta Rocha, uma jovem senhora. Como é que eu faço para ser assim, bem-sucedida? Não faça planos, viva um dia de cada vez e não se assuste. Respire, tome um copo d'água, passe batom e siga em frente. O que te dá esperança hoje? Eu acho que o que me dá esperança é que eu vejo, se o mundo está mais difícil, eu acho que as pessoas, embora estejam ainda no mundo de hoje bem individualistas, mas eu vejo tantas pessoas fazendo coisas boas, então eu acho que essas pessoas, a gente vai deixando uma sementinha e vai melhorando o mundo. Sabe aquela coisa? Eu não vou acabar com o incêndio, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vejo muitas pessoas fazendo a sua parte. Marta Rocha, quando não está trabalhando, faz o quê? Muita coisa. Mas gosta mais de fazer o quê? Eu gosto muito de receber os amigos, eu gosto de estar com a minha família. Eu sou uma tia que cobra a presença dos sobrinhos, dos amigos, gosto de receber, gosto de cozinhar, cozinho direitinho, sabia? Cozinho direitinho, tenho sempre a capacidade eu tenho uma disponibilidade de tempo, né? Eu acho que a gente sempre pode ter um pouquinho de tempo para ajudar alguém, para fazer alguma coisa, né? Então, sou uma pessoa que vou à missa todos os domingos. Então é isso, uma pessoa muito simples. Marta Rocha é a pessoa mais simples que você possa imaginar, tá? Que faz compras, que vai ao mercado, adoro o mercado. E é isso, muito simples. Gosto de caminhar na praia, gosto de ir ao cinema, gosto muito de ouvir música brasileira, é isso. Recado da doutora Marta Rocha para o Brasil. Vamos acabar com essa polarização, gente. Já passou, já deu. Vamos pensar no outro, vamos pensar no todo, vamos deixar o ódio de lado e vamos escolher do jeito que a gente acha, né? As pessoas podem escolher de formas diferentes. Só não precisa brigar, xingar, odiar, tornar a vida um momento. Eu vi famílias, eu tenho amigos que pararam de se falar por causa de decisões políticas. Isso não leva a nada. Vamos escolher na individualidade da nossa decisão, da forma que a gente acha melhor, mas sem ódio, sem polarização e sem rancor. Marta Rocha, doutora Marta Rocha, minha amiga Marta Rocha, obrigado, digo eu. E que bom te encontrar sempre melhor a cada dia. Obrigada, hein? Um beijo aí no coração. Gente, me acompanha nas redes sociais, hein? Del Marta Rocha, ouviu? Vai ser um prazer encontrar vocês lá. Um beijo no coração.